Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. O verdadeiro custo da guerra, vidas tragicamente perdidas e batalhas travadas, não pode ser quantificado, é claro. Mas existe outro lado da guerra, um que muitas vezes passa despercebido: o custo econômico. No caso dos Estados Unidos, as guerras pós-11 de setembro criaram uma vasta e complexa teia de encargos financeiros que continuam a crescer mesmo muito tempo depois que as tropas voltam para casa. Hoje, vamos analisar quais são realmente esses custos econômicos, como eles aparecem nos orçamentos do dia a dia e por que o preço da guerra não termina quando os combates acabam. Vamos começar pelo básico. Desde 2001, os Estados Unidos gastaram e comprometeram cerca de 8 trilhões de dólares nas guerras pós-11 de setembro. Isso inclui as guerras no Afeganistão e no Iraque, assim como operações militares na Síria, operações de apoio a aliados e esforços mais amplos de contra-terrorismo através do Departamento de Segurança Interna. Não se trata apenas do Departamento de Defesa. Esse número de 8 trilhões de dólares que acabei de mencionar inclui mais de 2 trilhões em obrigações futuras para cuidar dos veteranos, mais de 1 trilhão em pagamentos de juros sobre dívidas relacionadas à guerra, e mais de 1 trilhão em financiamento para esforços de segurança interna dentro dos Estados Unidos. O que torna essas guerras únicas é a forma como foram financiadas. Em vez de aumentar impostos ou emitir títulos de guerra, como os Estados Unidos fizeram em guerras anteriores, as guerras pós-11 de setembro foram pagas quase inteiramente por meio de empréstimos. Em outras palavras, foram guerras no cartão crédito. Para travar uma guerra, os Estados Unidos assumem mais dívidas. Agora, com a dívida nacional prestes a atingir 37 trilhões de dólares e os juros para pagar essa dívida já ultrapassando 1 trilhão por ano, será realmente sensato se endividar ainda mais para travar novas guerras? Um dos efeitos de financiar guerras por meio de empréstimos é que esses conflitos se tornam em grande parte invisíveis para o contribuinte médio nos Estados Unidos. Mas empurrar esses custos para o futuro significa que alguém ainda terá que pagar. E esse alguém são as futuras gerações, seus filhos. À medida que os juros sobre o dinheiro emprestado aumentam, o custo da guerra continua crescendo, mesmo depois que o combate em si já terminou. Até 2030, espera-se que os Estados Unidos tenham pago mais de 2 trilhões de dólares apenas em juros sobre a dívida de guerra, o que equivale aos custos diretos das próprias operações militares. Agora vamos focar em um grande custo de longo prazo: o cuidado com veteranos. Os veteranos dessas guerras precisarão de cuidados contínuos de saúde física e mental, e o valor estimado para isso deve chegar entre 2,2 e 2,5 trilhões até 2050. E aqui está o ponto: esse cuidado realmente atinge o pico apenas décadas após o fim da guerra. À medida que os veteranos envelhecem, suas necessidades aumentam e, sem um planejamento orçamentário adequado, os Estados Unidos correm o risco de não cumprir as promessas feitas àqueles que serviram. Entre 2001 e 2020, os gastos com veteranos dobraram como proporção do orçamento federal, passando de 2,4% para 4,9%, mesmo com a diminuição do número de veteranos vivos. Isso mostra o quão caro é o cuidado de longo prazo com veteranos. Outro aspecto dessa história é o Departamento de Segurança Interna. Criado após o 11 de setembro, o DHS é a maior organização estabelecida pelo governo dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, inclui agências como a Alfândega e Proteção de Fronteiras, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e a Administração de Segurança no Transporte. Desde 2003, os gastos federais com segurança interna ultrapassaram 1,1 trilhão. Esse número nem sequer leva em conta o que governos estaduais e locais gastaram em iniciativas de segurança relacionadas, custos que muitas vezes ficam ocultos nos orçamentos da polícia e de emergências. Não podemos esquecer também dos custos de reconstrução. Quando ações militares danificam infraestrutura como estradas, linhas de energia ou hospitais,
Alguém precisa pagar para reconstruir. Essa tem sido uma tarefa do Departamento de Estado ou da USAID, mas cada vez mais o próprio Exército está assumindo os esforços de reconstrução. E mais, grande parte desse financiamento, e estamos falando de bilhões de dólares aqui, foi direcionada para assistência em segurança, fortalecimento de forças policiais estrangeiras e de unidades militares estrangeiras, em vez de instituições civis ou infraestrutura. Isso também se torna um compromisso financeiro de longo prazo, não apenas uma despesa pontual. À medida que os Estados Unidos mudam seu foco de segurança nacional do terrorismo para a competição entre grandes potências com China e Rússia, vemos os gastos militares continuarem a subir. Por exemplo, no ano seguinte, a outubro de 2023, os Estados Unidos gastaram quase 18 bilhões de dólares para apoiar a guerra de Israel em Gaza, além de outros 4,9 bilhões de dólares em operações americanas relacionadas no Oriente Médio. Enquanto o presidente Trump se prepara para se juntar à guerra de agressão de Israel contra o Irã, devemos entender que isso terá um custo para cada pessoa nos Estados Unidos. Apesar das alegações de novas ameaças, é importante notar que os Estados Unidos ainda gastam mais com seu setor militar do que vários outros países juntos. Na verdade, os Estados Unidos gastam de 2 a 3 vezes mais do que a China, mesmo após ajustar as diferenças de mão de obra e poder de compra. E quanto ao orçamento militar da Rússia, você pode perguntar? Bem, ele é, na verdade, menos de 1/10 do orçamento de defesa dos Estados Unidos, apesar de seu grande arsenal nuclear. O peso financeiro da guerra também se estende aos aliados da América. O Reino Unido e o Canadá, por exemplo, gastaram aproximadamente metade do que os Estados Unidos gastaram no Afeganistão em relação aos orçamentos militares. Mas quando se trata de ajuda externa, os Estados Unidos, na verdade, deram menos do que o Reino Unido e aproximadamente o mesmo que a Alemanha e o Canadá em relação ao PIB. Em outras palavras, os Estados Unidos gastaram mais em combate e menos em reconstrução. Então, o que podemos concluir de todas essas informações que acabei de compartilhar com vocês? A guerra é cara. O preço final é pago com vidas humanas, militares e civis. Mas o custo econômico não é apenas o que se gasta durante o combate, é o que vem depois. E por quanto tempo? Assistência médica para veteranos, juros da dívida, segurança interna e reconstrução. Todos esses custos se estendem por décadas e às vezes por toda a vida. E como essas guerras foram financiadas com dinheiro emprestado, os Estados Unidos ainda estão pagando por elas hoje. Você ainda está pagando por elas hoje e continuará pagando por muitos anos. Estando à beira de uma possível guerra com o Irã, um conflito completamente e absolutamente devastador que pode se tornar nuclear, há muito em que pensar. E devemos fazer tudo o que for possível para evitá-la. Se quisermos ter uma conversa honesta sobre intervenções militares, precisamos incluir o impacto econômico, não apenas em bilhões ou trilhões, mas nos custos de oportunidade, nas comunidades afetadas e na pressão de longo prazo sobre os orçamentos futuros. Há uma ótima citação que coloca em perspectiva o que acabei de dizer, que coloca em perspectiva o impacto econômico de travar guerras com dinheiro emprestado. Cada arma que é fabricada, cada navio de guerra lançado, cada foguete disparado significa, em última análise, um roubo daqueles que têm fome e não são alimentados, daqueles que sentem frio e não são agasalhados. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio, curta, dessa vez, e compartilhe se você gostou deste vídeo ou se aprendeu algo com ele. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estarão abaixo. Espero vê-lo de volta em breve. Até logo.